graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 8, a santificação. Amados, no tópico 2, liberto da natureza pecaminosa, foi tratado o seguinte assunto: quais os 4 passos que levam o crente a ser liberto da natureza pecaminosa? E hoje, no tópico 3, liberto dos maus pensamentos. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo observou que os pensamentos deles tinham sido escravizados por ideias falsas. Amados, Paulo escreve acerca do seu plano para voltar a Corinto a fim de destruir as filosofias malignas, as fortalezas, e fazer com que aqueles crentes tivessem seus pensamentos dominados por Cristo. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 a 5, diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ao escrever acerca de fortalezas, Paulo se referia a filosofias mundanas, que podem se alojar na mente do crente ao ponto de dominarem o seu modo de pensar. Um desses tipos de fortalezas é a intelectual. Isso tem a ver com a filosofia humana, com base na suposição de que a sabedoria humana é superior à sabedoria bíblica. Os defensores de tais ideias, amados, acham que a Bíblia deve concordar com o saber científico e intelectual. Paulo adverte, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Outro tipo de fortalezas é a moral, que representa as atitudes da sociedade ímpia para com o sexo, a honestidade, a justiça, direitos pessoais, vestes, etc. Amados, quando o crente enfrenta pressões de uma sociedade que vive de acordo com falsas ideias e maus padrões de comportamento, é fácil para ele contaminar-se com essas atitudes, de maneira bem semelhante a quem pega um resfriado no meio de uma multidão. Amém? Um grupo de pessoas pode pecar em conjunto, mas cada pessoa responderá diante de Deus por seus atos individualmente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um terceiro tipo de fortaleza é a espiritual. Entenda, mas as falsas filosofias religiosas que podem invadir a mente do crente, se forem aceitas, podem tornar-se em poderosas fortalezas contra pensamentos ou conceitos bíblicos. Tais filosofias pseudo-religiosas podem ser detectadas pelo fato de torcerem e darem sentido diferente às Escrituras, e pela ausência do Espírito Santo como fonte de poder. Amém? Entenda isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amados, entenda, a batalha pelo controle da mente do crente não pode ser ganha se o crente não considerar importante a luta. Consideremos aqui 3 razões por que a batalha para se libertar de pensamentos impróprios é tão importante para o seu bem-estar espiritual. Primeiro, se o crente acalenta pensamentos ímpios, isso resultará em atitudes e ações pecaminosas. Pensamentos ímpios resultam em dúvida, preocupação, medo, amargura, orgulho, competição, ciúmes, egoísmo, espírito de crítica, depressão e autojustiça. Em Provérbios, no capítulo 21, versículo 7, a Bíblia nos ensina que o homem é aquilo que ele pensa, porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Assim, amados, os maus pensamentos são pecaminosos porque resultarão em ações ímpias. Por isso, Deus tanto menciona a predominância dos pensamentos retos em nosso espírito. Alimentar pensamentos malignos é pecado, ok? Segundo, o crente precisa reconhecer o fato de que, ao dar guarida a pensamentos pecaminosos, torna-se vulnerável às tentações. Tito, no capítulo 1, versículo 15, acrescenta: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os ímpios e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Terceiro, é importante o crente entender que pensamentos malignos são como sementes plantadas no jardim da mente. Então, se não forem completamente removidas, elas crescerão e se multiplicarão e produzirão um jardim de ervas daninhas, malignas, ao invés de frutos do Espírito. Amém? Em Mateus capítulo 15, versículo 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o ataque que deve ser feito contra os maus pensamentos deve ser também tríplice, ok? Primeiro, mortificar tais pensamentos, eliminando sua fonte supridora. Segundo, vencer os pensamentos indignos com pensamentos da parte de Deus. Terceiro, repelir pensamentos malignos, admitindo em seu lugar pensamentos segundo a mente de Cristo. O cristão, amados, ele precisa adotar uma posição ofensiva contra os maus pensamentos. Então, ao tomar os pensamentos de Deus, que são as Escrituras, o meditar na palavra de Deus, o crente voltará a ter pensamentos bons em lugar de pensamentos maus. Então, temos a necessidade de controlar os nossos pensamentos e de servir a Cristo através da nossa vida mental. E aqui cabe uma questão: como o crente pode servir a Cristo através dos seus pensamentos? Primeiro, o crente precisa fortalecer seus pensamentos puros por meio da comunhão cristã, dos cultos na igreja, dos estudos bíblicos, etc. Segundo, o crente deve lembrar que a chave para progredir numa comunhão maior com Deus é meditando na sua palavra e perseverando em oração. Amém? A mente sempre voltada para Deus é uma mente inundada de pensamentos santos. Resultará não somente em pensamentos de louvor e glórias a Deus, como também em ações que glorifiquem a Deus. Amém? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Amém? Então, na próxima aula, amados, tópico 4, liberto da carnalidade. Vamos responder a seguinte questão: o que é o crente carnal? Amados, nós vimos que nós devemos destruir as fortalezas que ocupam nossa mente. E nós só podemos fazer isso através do conhecimento da palavra que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Que você possa usar esse material para evangelizar, para se fortalecer, para levar outras pessoas a conhecer a respeito do amor de Deus por elas. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe também nos comentários a sua pergunta. Nós estaremos te respondendo. E que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.